Bom dia, fala comigo, ai. Felipe aqui, falando para você mais uma vez nesse vídeo sobre casas de madeira de alto padrão. Quem tem um sonho de morar numa casa de madeira de alto padrão, casa de qualidade. É o famoso sonho de madeira, né? Esse vídeo aqui eu vou fazer para responder a um questionamento de um seguidor do Instagram, tá? Ele me perguntou, ele é do Goiás, ele me perguntou, Felipe, sim, fala mais sobre obras fora do estado de Minas Gerais, né? Porque eu sou aqui de Minas Gerais, a gente constrói a maioria das nossas obras em Minas Gerais e a empresa de Minas, né? Aqui de uma cidade perto de Belo Horizonte, chama Igarapé, mas você não precisa preocupar com isso. E o fato é o seguinte, a gente constrói no Brasil inteiro, tá? O meu pai já construiu no Uruguai, em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Então a gente tem bastante experiência nessa área de construção fora do estado. E como a gente trabalha com um produto muito específico, né, que é casa de madeira nobre, de alto padrão, casa com projeto personalizado, acaba que a gente é requisitado e contratado para construir em outros estados. Então, em relação à construção de outros estados, a gente tem que, a partir do momento que você sabe que a gente constrói, que é possível, que tem como, né? A gente está aí disponível para isso. A gente precisa entender que tem alguns desafios que normalmente, se construindo aqui em Minas, mais próximo da nossa sede, é mais fácil, mas que não impede. Primeiro é o projeto. A gente trabalha com um projeto personalizado, então a gente precisa de ter um conhecimento muito detalhado do terreno, tá? E geralmente como que a gente consegue esse conhecimento? Indo até o terreno. Aqui em Minas a gente pega o carro e vai. Porém, estando em outro estado fica mais complicado, porque às vezes fica um investimento para a gente deslocar até o terreno, até o seu terreno, inviabiliza para você, entendeu? Porque os custos é do cliente. A visita a gente cobra normalmente, mas se tiver os custos extras de hospedagem, transporte, é o cliente que arca com esses custos. Então, a gente tem uma conversa preliminar e para poder fazer o estudo de viabilidade econômica, né? Porque às vezes a gente faz um investimento em deslocamento e tudo, é alto, e a pessoa acaba descobrindo que não quer fazer ou não pode fazer a casa com a gente, devido ao investimento, ou até mesmo ver que não é aquilo que ela quer, porque pode acontecer, né? É raro, mas acontece. Então, a gente visa sempre a melhor experiência para o cliente, para quem quer realizar o sonho de casa de madeira. Então, a gente já previne algumas situações, que são elas, né? A gente faz o estudo de viabilidade econômica, a gente faz um anteprojeto, tá? Com as fotos, alguns ângulos em 3D e o projeto e o anteprojeto, tá? Só com um croquis da casa. E a gente já tem uma ideia quanto a gente vai poder cobrar, né, para você realizar seu sonho de morar na casa de madeira. Então por aí o cliente já tem uma base, se ele quer dar prosseguimento, se ele quer continuar ou não. Então, para a gente ter esse detalhe, maior detalhe do terreno, a gente não indo lá, né, a gente fazer isso remotamente, seria ideal o cliente ter a planta topográfica do terreno, né, o plano altimétrico dele pelo menos. Que aí a gente consegue fazer um croquis, um anteprojeto em cima dessa planta topográfica, tá? E claro, quanto mais detalhes o cliente der sobre o terreno, melhor fica para o nosso arquiteto fazer esse projeto. E por que eu estou falando isso? Porque muita gente gosta de falar quanto que fica, e na verdade, se você vai investir numa casa de madeira, você investe assim, depende, né? Cada um tem uma noção de valores, mas eu acho que é um investimento considerável. Então é bom a gente fazer um planejamento, fazer um projeto bem feito, estudar bem a viabilidade de fazer a casa, para não jogar dinheiro fora. Então, como a gente preza muito pelo projeto, inclusive um projeto bem feito, a gente tem que, claro que tem uma conversa preliminar e tudo, mas ter a planta topográfica do local onde você quer construir a casa é muito importante. A gente vai pegar
essa planta topográfica e fazer o anteprojeto de acordo com ela, de acordo com o desnível, de acordo com a posicionamento com o sol, questão de ventilação. E claro, é muito bom se o cliente tiver fotos, né, mais detalhes sobre a vista, sobre a entrada, para onde que ele quer ficar olhando quando ele acordar, na janela do quarto dele. Isso é muito importante para nós também, esses detalhes. Tá? Então, eu acho que a gente tem duas opções. Quando a construção da casa é fora aqui da nossa proximidade, né? A gente pode fazer esse contato via videoconferência, via videochamada, vídeos, e-mails, telefonemas, né? Para tentar viabilizar o anteprojeto, para pegar essa planta topográfica e fazer um anteprojeto em cima dela. Ou a gente pode, que é uma opção melhor, eu acho, mas é uma opção também que exige um investimento maior, que é ir até o terreno, ou de carro, ou de avião, ou fica na casa de alguém, ou fica no hotel. Isso aí vai depender de como que você pretende fazer, mas a gente tem a logística para fazer isso, tá? Depois, feita a negociação, aí quando o cliente decide em fazer a casa, aí a gente já pode marcar uma reunião presencial, encontrar ele, marcar fazer o orçamento dos valores da casa. Então a gente já tem essa logística. E a questão de alojamento, alimentação, transporte dos envolvidos, né, a gente faz essa logística. Claro que está incluído no valor, a gente estipula um valor, a gente vê onde que vai ficar, como vai ser a comida, a alimentação, onde que eles vão dormir. E a gente normalmente leva a mão de obra nossa até o local. A gente não contrata pessoal local, mão de obra local. Apesar que, dependendo de muitos casos, a mão de obra da alvenaria, que é uma mão de obra mais difundida, né, no Brasil inteiro, que tem pessoas qualificadas no Brasil inteiro, talvez a gente até contrata a mão de obra de alvenaria na própria cidade. Mas a mão de obra de madeira, que é especializada, que é o nosso forte, que é a nossa especialidade, a gente costuma levar, porque é de confiança, né? A gente não, mão de obra boa em madeira é difícil de encontrar, não é fácil. E agora, se eu for falar mais sobre isso, eu vou entrar muito na parte técnica, na parte de negociação, mas o que é importante, que era a dúvida principal desse seguidor nosso, é como que faz para construir, né, o seu sonho de madeira fora do estado de Minas, que é onde que a gente está. Então é isso, a gente tem que fazer um estudo preliminar, ver se é viável economicamente, e depois de fazer esse estudo, a gente parte para a parte de valores, de negociação, de logística, e isso aí tudo a gente resolve para você. E igual eu falo, a gente sempre preza pela ótima experiência de obra, né, de construção para o cliente, para que ele deixar de ser uma dor de cabeça para ele. Porque quando o cliente pensar em fazer uma casa de madeira, fala assim, não, fulano fez uma casa de madeira, a experiência foi ótima, ele não teve que se estressar com nada. Claro que problemas sempre acontecem, mas tudo é resolvido, não é aquele trauma, né? Hoje em dia só fala muito nisso, trauma de obra. E a gente preza pela experiência, a experiência boa, aquela experiência agradável de uma obra. Você não está construindo e não está sendo aquele fardo nas suas costas, não está sendo uma coisa legal, uma coisa prazerosa. E é isso que a gente tenta, esse é o nosso objetivo, que a gente vislumbra para o cliente, tá? E aí, esse seguidor é de Goiás. Goiás, não sei se você sabe, lá é cerrado, né? Vegetação cerrado, a maioria. Aqui em Minas também tem cerrado, tem uma parte, eu particularmente, a gente mora numa parte de transição de cerrado para a Mata Atlântica, mas aqui tem muito cerrado, tem muito pé de piqui. Então a gente constrói aqui e a casa de madeira se comporta muito bem. Eu tenho um outro vídeo que eu falo sobre climatização, porque a madeira, né, é um material natural. Então a madeira, ela, na maioria das vezes, ela vem de forma natural pra gente. A gente só corta ela no formato, no tamanho que a gente precisa, e ela vem natural, porque no outro caso que eu já entrei aqui também em detalhes, se você não viu o vídeo, provavelmente você vai ver, a madeira nobre que a gente trabalha, a madeira de primeira, ela por si só ela é resistente, ela é imune a cupim, ela é resistente aos intempéries, né, ao tempo. Então, ela vem in natura pra gente. Então, quando ela chega na cidade, por exemplo, aqui em Minas, ela veio de um clima diferente.
Então ela chega aqui, ela se adapta, ela leva uns meses para se adaptar. E aí que o pessoal às vezes confunde essa adaptação com manutenção para sempre. E é um outro fato também que eu vou conversar sobre isso. Não é assim. Então, eu acredito que quando a madeira chegar aí no Cerrado, em Goiás, ela vai ter um tempo para se adaptar. Tá? Mas igual aqui em Minas mesmo, normal, sem te trazer problema, sem te trazer dor de cabeça. A madeira, quando ela se adapta, pode ser que a gente perde alguma ou outra, mas é tipo assim, uma carga de 12 metros cúbicos, a gente vai perder 0,01 metro cúbico, então é 1%, nem isso, né? É por aí. É mais ou menos uma perca de 1 a 3%, eu imagino, não tem esses dados concretos, mas é uma perda irrisória. E isso aí a gente é que arca com ela. Então, em questão de no Cerrado, professor Felipe, mas no Cerrado às vezes é muito seco, tem uma estação muito quente. Olha, a madeira, inclusive, ela tem uma propriedade interessante que durante a chuva, né, ela armazena água. Mesmo que seja pouco, ela armazena água. Então tem muita gente que defende, às vezes, nem passar o verniz da madeira, porque ela transpira normalmente, naturalmente. E aí quando chega na época seca, ela começa a liberar umidade. E essa umidade deixa o ar dentro da casa mais agradável. Olha que interessante. Tá? Mas a gente tem aqui experiência, tirando essa parte técnica, né, que o pessoal fala, em questão prática de experiência, é uma casa muito agradável, tanto no inverno quanto no calor, justamente pelas qualidades térmicas da madeira, né? A madeira é um isolante térmico, eu já falei isso também sobre isso, mas a questão da dúvida do cliente, do seguidor lá em Goiás é isso, porque eu imaginei, né, na verdade, que a questão de ser seco e tudo, na madeira estragar, e não tem isso. A madeira ela se adapta, ela é muito flexível, né? Ela é muito versátil. Então, pode fazer sua casa de madeira tranquilo no Cerrado. Vai ficar seco o tempo, a casa vai ficar com o tempo seco, mas não vai te trazer problemas, tá? E nesse caso é muito importante fazer um projeto bem feito, igual eu sempre bato na tecla disso do projeto. Por quê? Faz um projeto bem feito, tem uma circulação de ar boa, porque às vezes o dia vai estar muito quente, então vai fazer calor. Mas esse calor, a casa não vai potencializar esse calor, a casa vai fazer o contrário. A casa de madeira bem feita, ela vai deixar a casa mais fresca, muito mais fresca que lá fora. Então tem que saber, você tem que saber também que o projeto ele influencia muito na casa. O vilão, não, a casa ficar quente não é a madeira, pelo contrário, a madeira atenua essa variação de clima, de tempo, né? Ela deixa a casa mais fresca. Então a gente tem que ficar muito atento ao projeto. E, gente, se você construiu uma casa, exatamente o mesmo projeto de madeira e de alvenaria, se tiver quente na casa de madeira, a casa de alvenaria vai estar muito mais quente. Convencional, é claro. Você tem que entender isso. E outra questão do cupim, né? Você tem muito cupim. E um seguidor, não é esse, mas já me perguntou, falou que tem muito cupim na minha propriedade, igual eu tô te falando. Madeira nobre, madeira de primeira, ela é naturalmente imune ao ataque de cupim. Então você pode fazer ela em cima do cupinzeiro. Claro que não é aconselhável, né? Porque às vezes a base não fica bem feita, acho que tem terra de cupim, não sei se você sabe, a terra fica fofa, então tem que fazer a fundação bem feita. Mas, tirando as hipérboles, né, em relação ao cupim, pode fazer, não tem problema, você não vai ter dor de cabeça com isso. Se alguém te fala que fez a casa de madeira e precisa tratar ela para o cupim não comer, fica com o pé atrás, porque tem jeito, você consegue fazer e tudo, mas é porque eles estão trabalhando com a madeira, ou que não é a madeira extra, né? Porque se for uma madeira nobre, mas que tiver brancal, e eu falo disso também em outro vídeo, se tiver a dúvida é só me deixar o comentário aí que eu mando o link para você sobre o brancal, pode ser que você tenha problema também com o cupim. Mas se você trabalha, igual a gente trabalha, com madeira nobre, de alto padrão, extra, você não vai ter problema com o cupim, pode fazer ela no Cerrado sem problema. E eu vou até depois tirar umas fotos aqui. Nós estamos numa região aqui que tem bastante cupim também. Tem vegetação de cerrado, tem vegetação de Mata Atlântica. E para finalizar, só
voltar a bater a tecla de novo, a gente trabalha com material muito nobre, mais natural, então quando a madeira chega no terreno onde que ela vai ficar definitivamente, ela tem essa climatização, seja no cerrado, seja na Mata Atlântica, seja na montanha, seja na praia, ela demora um tempo para se climatizar, mas depois que ela climatizou, ela não vai ter mudanças significativas, sua casa vai permanecer a mesma, tá? Você construindo ela com madeira nobre e respeitando o método construtivo correto, as boas práticas da construção com madeira. Espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Se você estiver no YouTube, tem um botãozinho aí, se inscrever, deve estar aqui embaixo aqui, ou aqui, não sei te falar, vermelho. Se inscreve aí no canal se quiser receber mais vídeos como esse. Um abraço e vamos com tudo.